Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje na Voito para mais um episódio da websérie Papo de Especialista. Toda quinta-feira, às 19 horas, aqui no canal da Voito, teremos novos episódios desse quadro, onde teremos um bate-papo com os convidados incríveis, com mestres, gurus, sobre Lean, PCP, entre outros, para acelerar ainda mais os seus resultados, a sua performance, não só na parte profissional, mas na sua vida pessoal também. Então, é muito bacana esse bate-papo aí com o especialista. Bom, eu sou o Júlio Briali, sou engenheiro mecânico, sou mestre em sistema de produção pela Universidade Federal Fluminense e pós-graduado em projetos produtivos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou Master Black Belt pela TBM Consulting Group nos Estados Unidos. Tenho mais de 40 anos de experiência na indústria e experiência em multinacionais. Eu vou chamar aqui o Gabriel para dar alguns recados aqui para vocês. E aí, Gabriel, tudo bem? Fala, Júlio, tudo jóia? Beleza? Boa noite para o pessoal de casa aí também. Já sejam todos muito bem-vindos também ao nosso Papo de Especialista de hoje. Bom, venho aqui para poder dar aqueles recados que vocês, muitos já conhecem, né? Mas que é sempre importante reforçar, né? A primeira coisa para você que está chegando aí na nossa live hoje, é o primeiro contato que você tem com a Voito, primeiro episódio aí do Papo de Especialista que você está assistindo, te convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube, então já deixa aí embaixo a sua inscrição, deixa o seu like no nosso vídeo, e você se inscrevendo, você pode acessar o nosso canal e verificar lá os antigos episódios do Papo Especialista, então os últimos episódios que a gente já fez, ficar antenado para não perder os próximos, né? Então, manter toda essa sequência aí e passar por toda a nossa trilha de aprendizado, né? E além disso, eu te convido para poder seguir o nosso Instagram, @Grupo Voito. Lá a gente compartilha conteúdo todos os dias, é conteúdo em todas as áreas de negócio que a gente trabalha, conteúdos riquíssimos, né, de alto valor, então eu te convido a participar lá com a gente, deixar seu comentário, sua contribuição, é sempre bom, né, estar compartilhando meu conhecimento com os nossos alunos. Além disso, vou deixar aí para vocês, né, a dica de apontar o seu celular para esse QR Code aí que tem na tela, escrito Manual de Bordo, porque aí você vai acessar todos os insights do nosso bate-papo de hoje. Então, eu faço anotações aqui, a nossa equipe faz outras anotações. A gente vai deixar isso tudo registrado aí como uma colinha do aprendizado que a gente vai ter hoje nessa live. E, além disso, a gente deixa materiais complementares sempre para você não só ficar aqui no estudo dessa live, mas continuar, né, fazendo link aí com outros textos, artigos, pocketbooks, a gente deixa várias coisas aí para você aproveitar. Então, confere. Hoje não vou dar spoiler, quero que você acesse o manual de bordo aí e descubra o que a gente reservou lá para você, tá? E, por último, nosso insight premiado é a nossa forma de valorizar o seu aprendizado durante as nossas transmissões, que eu vou explicar para você que ainda não conhece. Você está assistindo a nossa live aqui, teve um aprendizado, você tira uma foto da tela, posta lá nos seus stories, escreve um insight, marca, @Grupo Voito, que a gente vai ter o maior prazer em repostar na nossa rede lá. E, além disso, os melhores insights, eles ganham prêmios. Então, além da visibilidade profissional que você ganha, mostrando aí, né, para os seus amigos, colegas de trabalho, você está mantendo a sua capacitação de forma contínua, além disso, você vai ter a chance de ganhar livros, vai ganhar o kit Voito aí, né, que é muito legal, com caneca, com pulseira, meia Voito, tem até máscara Voito agora também, ou então concorrer a cursos. Cada semana é um prêmio aí diferente e a gente te convida a participar. Bom, meus recados iniciais de praxe são esses, agora eu vou me preparar aqui também para poder anotar tudo, não perder nada, que esse bate-papo vai ser incrível. Legal, Gabriel. Cheio de prêmios aí também. Quero me candidatar, cara. Cheio de prêmios. Essa caneca aí da Voita é muito legal aí. Bacana. Já tenho essa caneca aí. Show. Bacana, legal, ótimo, obrigado. Bom, hoje nós vamos conversar com o Brian Miller, né, sobre o tema como melhorar a eficiência na construção através do Lean Construction, um tema que eu gosto bastante. O Brian Miller é diretor, né? Vou falar um pouquinho do currículo dele, que eu tenho que ler o currículo dele, porque eu não posso esquecer de nada. Um currículo desse a gente não pode falhar e esquecer nenhum detalhe. Então, o Brian Miller é diretor da Alvarez e Marçal, é engenheiro civil pós-graduado em gestão de processos pela FGV e mestrando em administração pela FDC, com dissertação em Lean Construction. Olha que bacana. Atuou em mais de 50 projetos com foco principal em Lean Construction, estratégia operacional, estratégia digital e mudança cultural. Show, gosto muito desse tema.
com experiência multinacionais, atuando em projetos no Brasil, América do Norte, Europa, América Latina e África. Brian, seja bem-vindo. Boa noite, Júlio. Obrigado. Boa noite. Quero receber uma caneca dessa da Voito, hein? Essa caneca é bonita, que daqui a pouco eu pego ela para te mostrar. Legal, Brian, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza aí que a comunidade Voito vai gostar dessa entrevista. Um currículo desse, com essa experiência, com certeza você vai enobrecer e vai responder as perguntas que a gente já formulou aqui para você, porque a galera aqui tá acesa, quer saber muito sobre Lean Construction, e acho que o papo vai ser, tenho certeza que o papo vai ser bacana aqui, tá? Perfeito, Júlio. Vamos nessa. Legal. Então, Brian, você possui uma ampla experiência atuando na aplicação do Lean Construction, em multinacionais, em todo o mundo. Como o papel de um líder estratégico pode contribuir para a aplicação dessa metodologia na área de construção civil? Júlio, primeiramente, eu acho que o primeiro passo, né, de tudo é o líder querer a mudança, né? Eu acho que esse já é um passo muito difícil que a gente vê, e não só querer, mas acreditar na mudança, né? Muitas vezes esse tipo de transformação, ele é quase que um ato de fé, inicialmente, né? Porque nem todos os líderes passaram, né, por essa oportunidade de implementar o Lean Construction, de fazer uma transformação nas suas empresas, e de entender, né, a dificuldade, né, de não só implementar um processo enxuto, mas também de transformar pessoas, né. E eu gosto de trabalhar com 2 pontos, né. Um é o que fazer, né, a partir do momento que essa liderança assume como essa responsabilidade, e eu gosto muito de utilizar os 4 P's da Toyota, né, onde a gente fala de filosofia, ou seja, eu preciso de ter um pensamento de longo prazo, eu preciso de trabalhar com processo, né, onde eu vou estar eliminando desperdício, eu vou estar trabalhando também com pessoas e parceiros, né, ou seja, respeitando as pessoas, os parceiros que eu tenho dentro da minha empresa, que eu vou implementar esses processos, envolver muitas pessoas, parceiros, então respeitá-los, e problem solving, né, ou seja, melhoria contínua, né, a partir do momento aí que eu tiver diversos problemas ao longo de toda essa implementação, como é que eu vou trabalhar o problem solving? E o último ponto que eu gosto de trabalhar é o como fazer, né? Uma coisa é o que, e eu utilizo esses 4 P's da Toyota, e um outro ponto é o como, né? E que eu gosto de utilizar muito o modelo de influência, onde eu trabalho sempre com 4 alavancas, tá? A primeira é fazer sentido para as pessoas, ou seja, o líder explicar para a empresa por que ele está fazendo aquilo, né? Qual que é o foco daquela transformação, não é transformar por transformar, o que aquilo vai trazer para o negócio, o que aquilo vai trazer para o indivíduo, o que ele busca, né, como líder para aquela transformação e para aquela empresa. Depois, desenvolver talentos e capacidades do time, né? Não adianta também eu implementar uma cultura de Lean, sem explicar, sem treinar as pessoas, sem ter um desenvolvimento necessário, seja por uma capacitação, seja por uma consultoria dando suporte, mas a gente precisa de desenvolver as pessoas para aquilo. Role modeling, né? Então eu sou a liderança, não adianta também eu querer implementar um processo desse, eu estou falando de estar no campo, estar próximo do meu processo produtivo e eu nunca ir no campo, né? Então eu preciso de ter o role modeling, né? As pessoas veem que eu estou falando uma coisa e eu estou fazendo aquela coisa realmente no meu dia a dia. E por último, ter mecanismos de reforço, né? Então eu vou ter processos, vou ter metodologias, e aí a gente vai estar esbarrando, sim, com algumas ferramentas do Lean, governança, KPIs, atrelar essa transformação ao bônus das pessoas. Então, eu gosto de trabalhar nesses 2 formatos, né? O que fazer e o como fazer. Legal. A gente sempre fala, né, Brian, se a direção não estiver envolvida numa jornada, numa implementação de uma jornada, fica muito difícil, né? Porque todos os recursos, a maioria dos recursos estão na mão dessa liderança. Mas também é legal colocar essa liderança dentro de uma gestão de rotina, né? Então, para justamente a gente estar trazendo esses recursos e estar valorizando todo o trabalho dessa jornada. Então, compartilho com você também realmente esse pensamento. O Lean Construction atua diretamente na redução dos desperdícios, né, como o Lean Manufacturing, e no aumento da produtividade das organizações. Quais são as principais ferramentas utilizadas pelas organizações para a aplicação do Lean Construction e como elas podem ser usadas para a redução da variabilidade do processo?
Perfeito, Júlio. Acho que esse é um ponto muito bom, né, e que eu discuto muito com os clientes, né? Muitas vezes acontece muito de um cliente chegar e falar: eu quero fazer uma transformação, eu quero implementar o Lean, e eu sei que o Lean tem uma caixa de ferramentas, e essas ferramentas vão melhorar a minha produtividade, né? E eu acho que o grande ponto que a gente tem que trabalhar são dois conceitos, né? O primeiro conceito que eu gosto de trabalhar é sempre eu gosto de chamar o conceito efeito da cebola, né? Onde a gente vai trabalhando por camadas, só que começando por onde agrega valor. Onde que agrega valor? Né? Na obra. É onde eu estou transformando o meu produto e eu vou entregar para o meu cliente, né? Então a gente vai estar trabalhando por camadas. Por quê? Quando eu começo onde eu agrego valor, e eu vou começar a transformar esse produto e melhorar esse produto, esse processo, eu vou começar a entender que eu vou ter outros problemas, né? E aí, nomeando eles, a gente vai estar falando aí dos suprimentos, a gente vai estar falando da engenharia, a gente vai estar falando das áreas de apoio, a gente vai estar falando do comercial, né? Então, são como camadas, né, que eu vou ter que trabalhar nesse projeto. E aí, falando dessas camadas, por que eu gosto de dar esse passo atrás? Porque quando a gente vai fazer uma implementação de Lean, não adianta eu aplicar somente a ferramenta por aplicar, né? Que é o que acontece muitas vezes. Se eu vou para resolver um problema com uma determinada ferramenta e aquela ferramenta não funciona, eu vou logo falar que o Lean não funciona. Eu tentei implementar o Lean aqui, o Lean não deu certo. Mas o grande ponto, na minha visão, desde que eu comecei, já tem 10 anos que eu estou mexendo com Lean, todos os projetos que eu faço, eu gosto de trabalhar com aqueles 5 princípios básicos do Lean, né? Então, o que é valor para o meu cliente? Qual que é o fluxo de valor daquela obra, daquele empreendimento? Como que eu vou construir um fluxo dentro daquele processo? Como que eu vou transformar aquele processo num processo puxado e garantir o zero defeito ou perfeição? Dado que esses princípios estão estabelecidos, aí sim eu vou entrar com as ferramentas, né? E aí que eu entro, se a gente está falando de obra, aí eu vou estar falando de entrar com uma camada de planejamento, né? Que aí eu vou ter algumas metodologias hoje muito difundidas no mercado, que é o Less Planner System, ou quando eu estou falando de uma obra de EPC, eu já posso entrar com um AWP, por exemplo, eu posso entrar com o Tact Time, né, onde eu começo a ter unidades construtivas repetitivas, onde eu começo a medir essa obra com uma constância, com um ritmo, né? E aí, depois disso, eu gosto de passar para os famosos workshops de produtividade, né, onde a gente começa a realmente ver o que agrega valor, o que não agrega valor naquele sistema construtivo, seja, por exemplo, da execução da alvenaria, seja da execução da estrutura, e aí eu começo a entrar com algumas ferramentas, entro depois também com a logística, né, de abastecimento, entrar com o conceito cirurgião-enfermeiro, né, onde o cirurgião está lá fazendo a cirurgia, o enfermeiro, né, está trazendo as ferramentas. A mesma coisa com o pedreiro. O pedreiro está lá fazendo o trabalho dele, colocando o bloco, porém, o que a gente vê muitas vezes é o pedreiro saindo para procurar o bloco, para fazer um trabalho que não deveria estar fazendo, né? E aí a gente entra com esse conceito da logística, com carrinhos de abastecimento, com melhor layout. Outro tema que eu gosto de trabalhar é a parte de gestão de desempenho, né? A partir do momento que eu tenho um planejamento bem definido, que eu tenho uma logística bacana, que eu estou atingindo minhas produtividades, como que eu estou medindo isso, né? Como que são os meus diálogos na frente de obra, como que são os meus diálogos na frente administrativa e como que esses KPIs sobem para a alta direção, né? Eu acho que isso tem que estar muito bem conectado, porque muitas vezes o que acontece, né? A alta direção está pedindo uma informação, a obra está fazendo outra informação, aquilo não se conversa e começa a gerar o retrabalho, né? E aí a obra, em vez de estar ocupada em fazer obra, está preocupada em fazer KPI e responder para o diretor o que o diretor quer ver. Então o grande ponto é como que eu consigo estruturar os KPIs que façam sentido desde a diretoria até o campo e entrar com o conceito da pirâmide invertida, né? Onde a liderança está trabalhando para a obra e não a obra trabalhando para a liderança. E, no fim, eu gosto de trabalhar com a parte de digitalização, né? Dado que eu já tenho todos os meus processos bem definidos, bem desenhados, agora sim eu vou ver qual que é a minha camada de digitalização que eu vou entrar naquela obra e que vai agregar valor, né? Porque o grande ponto que eu tenho visto em muitos clientes é digitaliza por digitalizar, né? Está na moda hoje digitalizar muita coisa. Porém, se eu não tenho um processo bem definido, não adianta eu ter um robô que está fazendo uma pintura se a tinta não chega para o robô.
Então, assim, esse eu dei um exemplo aqui, mas é o que acontece muito, né? As pessoas digitalizam as coisas que não tem processo, que não tem, o processo não é end-to-end, né? Então, eu digitalizo uma parte daquele processo e aí eu gero um gargalo, porque o processo digitalizado, a parte do processo vai fazer muito rápido, só que eu tenho que digitalizar o end-to-end, né? Então, eu gosto de entrar com essa camada por último, por causa disso, tá? Legal. É gostoso de ouvir você falar, como, por exemplo, você aplicar o conceito takt time, ou seja, ritmar a obra, conceitos que vieram da indústria automotiva e que hoje atende vários segmentos, ou quase todos os segmentos, do agronegócio, né? Ou saúde, e agora já há alguns anos, mais de 10 anos, começando na construção civil. Então, no começo, quando a gente aplicava o Lean Construction no Brasil, quando a gente falava de takt time na construção civil, o pessoal falava, mas isso serve na indústria automotiva, aqui é diferente. O conceito médico-enfermeiro, isso funciona muito bem na Toyota, na construção civil é completamente diferente. Então, a gente foi quebrando paradigmas, com certeza você também deve ter tido muita dificuldade. Até hoje você encontra conceitos do Lean Manufacturing em empresas de manufatura que não tem conceito nenhum, não entende da filosofia, não tem nem um 5S básico, não tem numa empresa. E imagina na construção civil, como é difícil, né? A resistência à mudança é bem forte, na construção civil não é diferente. Legal. O Lean Construction tem sido utilizado principalmente para impedir que ocorram situações indesejáveis na produção, como falha ou os desperdícios, né? Quais foram as principais dificuldades encontradas na sua jornada e como o Lean Construction contribuiu para alcançar bons resultados? Ô, Júlio, eu acho que assim, quando a gente fala de Lean Construction, né, e não só do Lean Construction, mas do Lean, eu gosto muito de trabalhar, no começo, né, quando eu comecei, eu focava muito no processo, na metodologia, né, em reduzir os desperdícios, em conectar o fluxo de valor, mas vai passando o tempo, né, Júlio, a gente percebe que essa é só a ponta do iceberg, né, e é o simples, né, é o fácil de fazer. O grande ponto onde eu sempre esbarro em todos os projetos é a parte de mudança de cultura, né? E é o ponto onde eu venho trabalhando cada vez mais com meus clientes, com os meus projetos, que é a postura da liderança perante a transformação, né? Não adianta a gente estar falando de takt time, não adianta a gente estar mostrando os resultados para a liderança, né? Já teve clientes, por exemplo, de real estate, onde a gente implementou um planejamento takt, onde a gente conseguiu reduzir o cronograma da obra, por exemplo, de 36 meses para 22. Né? E por mais que você mostre resultados, dados e fatos, né, vai no campo, se a liderança ela não estiver disposta e comprometida com aquilo, não adianta. Né? Então, assim, o grande ponto que eu vejo, e que o Lean é muito benéfico, é nessa transformação cultural. Né? Quando a gente está melhorando o processo, e a gente está trabalhando em conjunto com a liderança, em desenvolver a liderança, em capacitar a liderança, entrar com filosofia, entrar com conceito atrelado também aos resultados, eu acho que tem muito ganho, né? Quando a gente está falando de Lean, eu gostei que vocês, quando vocês abriram, vocês comentaram, né? O Lean, o Lean para mim, ele é uma mudança de estilo de vida, né? Não é que eu trabalho com isso e estudo isso porque eu implemento apenas nos meus clientes, mas eu implemento o Lean na minha vida, no meu dia a dia, né? Então, eu estou o tempo todo tentando melhorar o meu dia a dia, trazendo disciplina, e o Lean, ele me mudou como pessoa, né? Então, assim, eu gosto de trazer essa mentalidade também para o meu cliente, porque quando você muda a organização, né, a forma de pensar, a forma de liderar, eu comentei um pouco mais atrás, o tombo da pirâmide, né, é o executivo, né, o CEO, ele sair de trás da cadeira e realmente entender o que está acontecendo, que seja uma vez por mês na obra, né, no chão de obra, e ver as dificuldades, né, de chegar um projeto na frente de obra, ou aquele projeto ser de papel, e aquele projeto ele já ter sido atualizado e o cara está lá executando com um projeto desatualizado, sendo que poderia estar usando um QR Code, por exemplo. Então, esse tipo de dificuldade que eu esbarro muito, né? É de tombar a pirâmide mesmo e de realmente ir para onde agrega valor. É o executivo entender que se eu tenho uma construtora
quem agrega valor é o meu pedreiro, né? Então, assim, eu preciso independente da hierarquia que eu tenho, eu preciso ir no Gemba, né? Eu preciso fazer o Gemba, eu preciso de desenvolver pessoas. Então, eu acho que um pouco essa mudança de mindset, para mim, é o calcanhar de Aquiles aí. Bacana. Quando eu estava olhando o teu currículo, veio a parte de transformação cultural. E eu já faço Kaizen e Lean, aplicação de Lean, mais de 22 anos, né? A primeira vez que eu comecei a fazer Lean foi em 94, 95, com os japoneses da Jingjutsu. E quando você fala assim, aplicação da transformação cultural, não é só na construção civil, é em todos os segmentos, em todas as áreas, em todos os processos, produtos, cultura. Eu utilizo hoje a transformação cultural para sustentar todas as alterações e toda a jornada implementada. Então, você tem ferramenta que te dá velocidade de implementação, que traz o resultado, mas se a direção ficar focada só no resultado, na resultado financeiro, principalmente, só na aplicação da ferramenta e não se preocupar com a transformação cultural, não sustenta. Então, a nossa experiência me traz um pouco disso. Se você não cuidar da transformação cultural, tem um pouco disso. Você comentou também como é legal que o Lean traz não só melhorias para a tua vida profissional, mas para a tua vida pessoal. E você fala que você muda, né? Você muda com a filosofia Lean. Eu mudei. Vou te perguntar, você ficou chato também? Porque a gente fica chato, né? Fica toda hora vendo desperdício, né? Fica chato. Desperdício, acaba chato, né? Fica chato, né? Às vezes no dia a dia aqui de casa, um dia eu estava dividindo com a minha esposa, ela estava fazendo um negócio, eu estava fazendo outro, aí ela começou a botar o prato sujo, né? Um em cima do outro. Eu falei, não, peraí, pô, aqui tem que ser linha de produção, o que é isso? Não tem jeito, mas você vai sujar debaixo, né? Está limpo, né? Então, aí ela falou, não, para com isso, pelo amor de Deus, não começa com esse negócio aqui não. Eu falei, não, mas não tem jeito. Como você, com certeza, a gente já fez Kaizens em várias empresas, mas o único lugar que a gente não consegue aplicar Lean é dentro da cozinha da esposa, né? Que não dá para fazer. Lá é tem chance. Você não tem abertura para fazer Lean lá, né? Então, não tem. Ali a liderança não transformou. Lá é top-down. Legal, Brian. A gente abre sempre perguntas para alunos, para o pessoal que está interessado também em participar. Não temos só alunos, a gente tem altos executivos participando desse bate-papo, mas os alunos sempre se aventuram a mandar uma pergunta e outra. Então, tem um aluno aqui, tem um convidado que mandou uma pergunta assim: Brian, você possui diversos cases de sucesso na implementação do Lean Construction. Qual foi a sua maior conquista com aplicações em empresas do ramo e como se deu essa implementação? Bom, excelente pergunta, Júlio. Bom, já passei aí por diversos projetos, né, diversas transformações, mas a que mais me impactou realmente, não sei se você conhece, mas foi o caso de transformação da Andrade Gutierrez, né? Eu fui um dos heads do projeto e foi um case assim de transformação realmente top-down, né, onde o CEO da empresa, que era o Clorivaldo Bisinotto, que é o grandíssimo líder, e que ele liderou realmente essa transformação do começo ao fim, né? Então ele realmente ele foi o sponsor desse projeto, que eu tive a oportunidade de estar com ele como nessa liderança e de estar com ele no dia a dia, né? Discutindo como implementar, ir com ele no Gemba, falar com ele de como que a gente ia fazer aquela transformação e seguindo aquelas alavancas que eu comentei lá atrás, né? E ele, assim, em todos os pontos que eu comentei, de fazer a transformação realmente de uma maneira colaborativa, colocar todo mundo para dentro do barco, né? Ser uma liderança inspiradora, né? Realmente estudar o conceito, né? O que eu vejo de dificuldade muito hoje é de a liderança simplesmente, às vezes, contratar um projeto e deixar para a consultoria fazer. Eu acho que não existe isso, né? Eu acho que a consultoria está ali para ajudar, para apoiar, para dar o primeiro push, né? Mas eu acho que a liderança ela tem que se desenvolver, tem que conhecer do tema. E o legal foi que o Clorivaldo ele assumiu essa liderança, ele entendia os conceitos, ele fez a transformação, também convenceu as demais lideranças. E foi um tema muito legal, porque eu tive a oportunidade de implementar essa transformação em diversos países, né, na África, na Europa,
no Brasil, na América Latina, e aí você está falando de culturas totalmente diferentes, você está falando, um exemplo, né, que para mim chamou muito a atenção, quando eu fui para a África fazer a implementação desse projeto, tinha alguns projetos que, por lei local, a empresa não poderia fornecer almoço para os funcionários, né? E como é que você fala de produtividade se a mão de obra não pode almoçar, né? E muitas vezes tem que trazer de casa, mas tinha muita gente que não trazia de casa, né? E aí você esbarra em algumas dificuldades culturais que vão muito além né, de uma melhoria de um processo, né? Então, e a gente passou por isso e desenvolvemos diferentes soluções. Então, o maior desafio que eu tive foi esse, né, de implementar um programa de excelência operacional, durou 3 anos, em diferentes países, diferentes culturas, diferentes soluções, como eu comentei, uma coisa é eu estar implementando isso no metrô da linha 5 de São Paulo, outra coisa é eu estar implementando isso na hidrelétrica de Belo Monte, outra coisa numa estrada no Peru. Só que, no fim do dia, né, a coluna vertebral daquele sistema de excelência, ele é único, né? As adaptações, claro, vão ser feitas, mas eu consigo sim padronizar, mas é o que eu falo para todos os meus clientes, né? Eu acho que todas as vezes, sem exceção, que eu fui num cliente, o cliente falou, não, mas aqui é diferente. Então, assim, quebrar um pouco essa dificuldade, né, do aqui é diferente, e realmente entender o conceito que está por trás, né? E aí a gente conseguiu fazer isso na Andrade. E hoje a Andrade é um super case, né? Hoje é um case super bacana. A Andrade fez todo um turnaround aí, e não só na área de obra, né? A gente também fez isso na área corporativa. Então, assim, o legal foi que, como você mesmo comentou, Júlio, o Lean, ele é muito mais do que obra, né? É o efeito cebola. Você tá na obra, aí você vai ver que os suprimentos não estão entregando, aí você vai para dentro dos suprimentos. Aí chega no suprimento, você vê que a engenharia não está bem desenhada, e aí você começa a ir para dentro da engenharia. Pô, mas isso tudo é com Lean? É com Lean. São aqueles 5 princípios que eu comentei lá atrás, né? Então, o Lean é o que eu falei, é um estilo de vida realmente. Você vai poder implementar em tudo quanto é lugar. Bom, eu sou suspeito para falar da Andrade porque eu estava morando em Barcelona, na Espanha, e a Andrade me convidou, né, junto com a consultoria, para voltar para o Brasil e cuidar dos primeiros projetos da Andrade Gutierrez, tanto no estado de Manaus como na usina de energia nuclear do Rio de Janeiro. Então, eu conheci toda essa galera, a Glaucia, você deve ter conhecido também, o Grajeda, que era o gerente lá de Manaus, o Mauro, que era o gerente da usina. Então, a gente que trouxe isso, a consultoria que trouxe isso para dentro da Andrade, a gente que trouxe isso, a gente preparou a Glaucia estava no começo, cresceu, foi para o corporativo, é bacana ouvir isso daí, mas a gente começou com eles também, e realmente eu sempre falo que é um grande case. Eles entenderam a pegada, valorizaram e realmente investiram para o crescimento dos colaboradores e valorizaram isso. Então, todo mundo cresceu nessa pegada. E eu acho que uma coisa legal, Júlio, até complementando o que você falou, é uma jornada, né? Como eu comentei lá atrás, um dos P's, né, da filosofia é o longo prazo. Eu acho que não adianta achar que vai implementar o Lean em 3, 4, 5 meses, que já vai estar voando. Não. Então, assim, se quiser fazer isso, já nem começa. Tem outras coisas que dá para fazer que também vai dar resultado. É uma jornada. E a Andrade acreditou nisso, né? Então, se você pega, né, desde a época que você está falando, desde a época do estado de Manaus até agora, a gente está falando de 12 anos que eles estão implementando, que eles estão fazendo, que já estão buscando e que foi evoluindo e que hoje tem um time de excelência operacional. O time de excelência operacional da Andrade chegou até 120 pessoas. Tem clientes que às vezes eu vou implementar que fala assim, eu não acho que faz sentido ter nenhum multiplicador. Então, assim, qual que é realmente o apetite da empresa de fazer aquilo, né? É o que eu falo, tem que valorizar, tem que entender. Às vezes eu vou visitar alguma empresa, eu falo assim, e vou conversar com o presidente, com o diretor, e aí eu pergunto, você conhece de Lean? Não, eu conheço tudo de Lean. Você tem escritório de melhoria contínua aqui? Eu falei, não tem. Então você não conhece Lean. Exatamente. Porque se você conhecesse Lean, você teria um escritório de melhoria contínua. Legal, Brian. Tem uma pergunta aqui que fala, a indústria 4.0 gerou mudanças nos processos internos de diversas organizações.
quais são os principais impactos dessa união entre Lean e a indústria 4.0 na construção civil e como as empresas podem se adaptar a esse cenário? Perfeito, Júlio. Esse é um tema que eu até comentei um pouquinho ali atrás, né? É que o 4.0, eu acho que ele tem uma conexão muito boa com o Lean, até porque o Lean a gente está falando de estruturar processo, né? De trazer transparência, mas um ponto que eu gosto sempre de fazer, né, nas implementações primeiro pensar simples, né? Como que tem muita empresa que às vezes fala, cara, vamos implementar, qual que é o sistema top? Cara, não existe o sistema top. Se você não tem um processo, se você não entende como que funciona o seu processo, você não sabe nem qual sistema que você vai precisar. Então, muitas vezes, quando você vai implementar um projeto, né, eu mesmo já implementei um projeto, por exemplo, de SNOP, né, o Sales and Operation Planning de uma siderúrgica, onde que a ideia era, não, vamos já botar um software aqui, um SAP, end-to-end, cara, não existe isso. A gente precisa primeiro de entender como que funciona o seu processo de vendas, como que funciona o seu processo de programação da produção, como que funciona a sua logística, seu inventário, conectar isso, como que as coisas se conversam, e aí eu vou evoluindo até eu criar uma maturidade que eu consigo realmente implementar um 4.0. E aí eu acho que o Lean, ele entra muito bem, que é a primeira camada, né? Eu entro ali estabilizando o meu processo, reduzindo os meus desperdícios, depois eu começo a gerar dado, depois eu começo a conectar esses dados, depois eu começo... É como se fosse uma escada, né? Não adianta eu querer pular o degrau, eu já quero fazer o 4.0, botar o inteligência artificial aqui, um Big Data. Cara, você não tem nenhum processo, nada conversa com nada, não tem dado, eu não estou gerando dado, o dado que está gerando é furado. Então, acho que o grande ponto é dar um passo atrás, fazer um Lean bem feito, né? Eu acho que você comentou até mais cedo aí, né? Eu consegui ter a minha casa arrumada, aí sim eu entrar com 4.0 e extrair todo o potencial. Não é que o 4.0 não vai resolver. Lógico que vai resolver e vai melhorar muito. Porém, tem gente querendo botar a carroça na frente dos bois, né? Então, se eu fizer um trabalho muito bom, né, de Lean, reduzindo desperdício, conectando meus processos, entendendo a minha cadeia, o meu fluxo de valor ponta a ponta, cara, se eu vier com 4.0 ali, eu vou melhorar muito a minha performance, mas acho que é uma escada, né? São fases, né? Legal. Eu podia estar te fazendo várias perguntas aqui a noite toda, mas a gente tem um timing aqui para seguir, para ficar interessante para o público também, mas eu gosto de fazer sempre essa pergunta para os nossos convidados. Então, para finalizar, quais dicas que você deixaria para as pessoas que desejam seguir uma carreira de sucesso como a sua, Brian? Bom, Júlio, esse é um tema que eu venho conversando com algumas pessoas, né? O pessoal sempre me procura, às vezes, no LinkedIn, pessoal mais novo, que está entrando também na área de melhoria contínua, né? E, assim, o grande ponto que eu gosto de colocar é estudar realmente o tema, né? Eu acho que entender com profundidade, eu acho que eu mesmo já tô aí há 10 anos trabalhando com Lean Construction em obra, você já está há 20 anos, todo dia eu estou aprendendo um negócio novo, né? Eu estou lendo um artigo novo, é uma pesquisa que eles fazem do Last Planner nos Estados Unidos, e aí depois eles pegam esse mesmo estudo e implementa também na Alemanha, e depois põe no Brasil, então a gente começa a entender essas coisas, como é que isso se correlaciona, começar a entender que não é uma caixa de ferramenta, né? A gente está falando aí de princípios. Então, assim, é entender realmente o que é o Lean, né? E aí parte para o segundo ponto, né? Que esse aí as pessoas descobrem e a gente não fica contando muito antes, mas é resiliência, né? Foi o que o Júlio comentou. É mudança de cultura, né? Não adianta só você entender tudo de processo, eu sou o foda do processo, eu entendo tudo de Lean, se você não tiver resiliência para conversar com as pessoas, para explicar para as pessoas, para fazer sentido para as pessoas, para realmente ajudar a liderar aquela transformação, né? Então, eu diria aí que resiliência é um ponto. Eu acho que um outro ponto que, para mim, facilitou muito, eu sempre vim da produção, então, quando eu entrei para a carreira do Lean, para mim foi muito fácil, porque eu gosto de ir na obra, eu gosto de estar na obra, eu gosto de ir lá e mapear o processo com todo mundo e ver no campo. Tem gente que é aquele engenheiro Lean do escritório, né? O cara quer ver KPI e quer resolver o problema no KPI. Não é assim.
Você tem que ir lá na obra, você tem que implementar na obra, você tem que fazer os workshops de melhoria de processo com um time multidisciplinar. Já fiz dezenas de workshops com pedreiro, com servente, com carpinteiro. Uma vez, é até legal falar, Júlio, uma vez eu fui fazer um workshop de melhoria de produtividade de assentamento de meio-fio. E aí, na Andrade, lá no Igarapé de Manaus. E aí, eu vendo o pessoal pegando aquele bloco, eu falava, gente, não é possível, 2 pessoas pegando um bloco, pelo amor de Deus, esse bloco deve ser... Deixa eu ver aqui. Cara, eu fui pegar o bloco, você tá de sacanagem, o negócio é, pô, 60 quilos, pô. Como é que eu... Peraí, gente, vamos mudar esse material aqui, ué. Não dá para trabalhar com isso aqui, não, vocês estão doidos, entendeu? Então, é sei lá e ver, é pegar o negócio, entender a dificuldade, ou eu consigo melhorar em 20% a produtividade, mas você já entendeu como é que funciona aquele processo? Então, assim, é realmente ir lá, né? Outro tema, que é conhecer processo, né? O Lean é processo na veia, né? Você entender o end-to-end, onde começa, onde termina, quem conversa com quem, da onde que entra, para onde que vai, gostar de gente e comunicação, né? A gente está aqui agora comunicando, a gente faz isso o dia inteiro, né? Tá no cliente, é explicar da onde que veio, para onde que vai, comunicar, gostar de gente e comunicar. É o tempo todo tá fazendo isso, seja na alta direção, seja para um carpinteiro, seja para um engenheiro, seja para um mestre de obras, realmente comunicar, explicar, ser claro e em diferentes níveis. Eu acho que esses passos aí são a famosa, uma receitinha aí que eu segui e que até hoje venho aplicando. É muito do que o presidente Shaw da Toyota fala, né? Vá ver, pergunte por quê e demonstre respeito. Então é sempre importante a gente ter respeito, principalmente com os colaboradores, né? O shop floor, né? Que é a parte que está agregando valor ao produto, realmente tem que ter muito respeito. Bom, Brian, queria muito te agradecer pela presença, por abrir esse espaço para poder, gostaria até que você colocasse alguma informação, você tem agora a oportunidade de divulgar um pouquinho aí o teu site, alguma coisa que você tiver para as pessoas poderem continuar te seguindo, porque aqui foi só um aperitivo aí da sua experiência, então é legal se você quiser aproveitar agora esse momento, mas de cara, muito obrigado aí pela sua presença e pela bela forma com que você respondeu essas perguntas aqui. Perfeito, Júlio. Bom, eu só tenho a agradecer, eu acho que já está trabalhando com Lean, está melhorando a construção, acho que é muito mais do que um trabalho, para mim é um propósito. Acho que a construção civil tem muito que melhorar, né, e eu faço parte aí dessa comunidade aí que vai militar junto à melhoria da construção civil no Brasil, né. Bom, aqui está o meu LinkedIn, eu acho que todo mundo pode ficar à vontade, né? Tento responder aí o mais rápido possível e fiquem à vontade. Atualmente estou trabalhando na Álvares Marçal, a gente vem fazendo um trabalho muito forte com os clientes aí com essa pegada de Lean Construction, de BIM, né? Então a gente estou disponível aí para a gente conversar, executar projetos, enfim, fiquem à vontade. Legal. Mais uma vez, muito obrigado, Brian. Foi um prazer fazer essa entrevista, esse bate-papo com você aqui, bate-papo de especialista. Muito obrigado, viu? Legal. Gabriel, vou chamar agora o nosso Gabriel para passar alguns recados aí para você. Gabriel, gostou da entrevista? Foi legal, né? Com certeza, muito bom, assim, ótimo bate-papo, muitos insights. E aí, assim, né, acho que o grande resumo, assim, que eu percebi, né, acho que estava em toda a fala do Brian mesmo, né, o tempo todo ele comentando, se resumiu muito aquela questão, assim, né, você, quando aprende o Lean, você começa a viver ele, de fato, né? E aí, assim, você vê desde das primeiras respostas mesmo, como que o Brian, né, ele tem um método estruturado ali, beleza. Então, se eu quero implementar uma mudança dentro da organização, eu tenho que partir aqui, beleza. O que e como, mas o meu o que é baseado nos 4Ps da Toyota. O meu como fazer ele é baseado todo numa abordagem bem estruturada, mas que é extremamente importante para que você consiga até mesmo ter um êxito naquela questão da mudança cultural. Você precisa ter uma abordagem estruturada, organizada, para poder saber explicar, convencer a liderança, né, que foram coisas que são sempre, na verdade, muito tratadas nesses bate-papos, né? Mas que, assim, é sempre muito ressaltado porque é um grande desafio.
né? Se fosse fácil, os nossos convidados não destacariam tanto, né? É o maior desafio de um especialista, e aí que mostra, né, a importância de você não só conhecer o técnico, mas você tem que ter habilidades comportamentais muito fortes para poder se tornar um especialista em melhoria contínua e excelência operacional. Muito É bom isso aí. mesmo. Ele já tem experiência em 50 projetos em vários países. Isso chama-se experiência. O know-how que traz essa bagagem para você ter propriedade para responder e trabalhar e executar projetos aí. Você tem alguns recados aí, né, Gabriel? É isso, né? É bom assim, né? Depois desses insights que a gente passou, né? Como a gente comentou no início, né? A gente tem o nosso curso de Lean Construction também na Voito, inclusive tem uma introdução a Lean Construction, então para você aí que quer começar a sua trajetória, é um curso, né, que está mais disponível lá dentro do nosso site, você pode acessar aí, a gente vai deixar o link no chat do YouTube, para você dar uma olhadinha e conhecer mais sobre o nosso produto de Lean Construction, aprender um pouco mais sobre isso. Além disso, te convido a acessar o nosso evento no LinkedIn. Então, já foi lá para poder adicionar o Brian lá no LinkedIn. Aproveita e dá uma passadinha no nosso evento também, que a gente deixa lá todas as informações, deixamos insights lá, todas as coisas principais. E, por último, né, relembrar você aí, né? Teve insight pra caramba nesse bate-papo. Relembrar vocês aí de compartilhar os insights e marcar o nosso @Grupo Voito para poder concorrer a prêmios. É isso, Júlio. Obrigado pelo Legal. bate-papo de hoje. Obrigado. Bom, pessoal, mais uma vez aí, obrigado a participação de todos e convido vocês para a próxima quinta-feira, às 19 horas, nós temos mais um papo com o especialista. Espero que tenham gostado da entrevista com o Brian e virão mais especialistas para esse nosso papo de especialista. Valeu, pessoal. Até mais.